Nós então vamos falar sobre esse tema, sendo mordomo fiel e prudente, louvado seja Deus, administrando o que Deus tem nos dado. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falar basicamente sobre tempo, bens e talentos. Aleluia. Vai ser o nosso foco desse estudo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, onde nós vamos estar meditando sobre esse tema, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Vamos então à leitura da palavra, glórias a Deus, que está em Lucas, no capítulo 12, e dos versículos 42 ao 46. Aleluia. Lucas 12, 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Aleluia. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Glórias a Deus. Aleluia. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: o meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, louvado seja Deus, virá o Senhor daquele servo em dia, aleluia, em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então esta é a palavra, aleluia, aleluia, que vai estar iniciando esse estudo, que fala sobre o mordomo fiel e prudente, aleluia. Mas esse mordomo que nós estamos lendo, ele não foi fiel e prudente, porque ele pensou: o meu senhor está tardando. Aleluia. Então ele começou a fazer coisas como se o seu Senhor não estivesse presente, não estivesse ele chegando. Mas o seu Senhor veio no momento em que ele não estava esperando. Louvado seja Deus. Essa é uma palavra que fala para nós que nós temos que estar vigilante. Nós não sabemos a hora e o dia que o Senhor Jesus irá arrebatar a sua igreja. Então nós temos que estar vigilantes a todo instante, a todo tempo. Louvado seja Deus. Para que quando o nosso Senhor chegar, nos encontre sendo um servo, um mordomo fiel e prudente, e possamos ir com Ele para o seu reino. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos então dar sequência. Louvado seja Deus. Nós estamos falando então sobre mordomia, né? O texto que nós lemos falou sobre mordomo fiel e prudente. Aleluia. Essa palavra mordomia significa o cargo ou ofício do mordomo. E o mordomo, ele é um administrador. Quando nós vimos falar em mordomo, estamos falando então de alguém que está administrando. Ou seja, a mordomia é a administração dos bens, é cuidar daquilo que lhe foi confiado. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Vamos na palavra do Senhor, em Gênesis, no capítulo 41, e no versículo 40. Diz assim então na palavra do Senhor. Gênesis 41, 40. Administrarás a minha casa, aleluia, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra que fala então sobre José. José, ele foi usado por Deus de uma forma tremenda, louvado seja Deus. E quando o faraó percebeu, né, que José tinha o Espírito de Deus governando ele, aleluia, porque ele revelou para faraó algo que ele tinha não tinha como saber, né? Mas sendo ele um servo de Deus, ele deu a revelação para faraó. Aleluia, glórias a Deus. Dizendo que haveria tempos de vacas magras, aleluia, ou seja, tempo de escassez e tempo de vacas gordas, tempo de fartura, aleluia. E quando ele então revelou isso, louvado seja Deus,
Faraó então disse que ele seria aquele que iria administrar todos os seus bens. Confiou a ele todos os seus bens. Aleluia. Como está lá em Gênesis 41, no versículo 40. Louvado seja o nome do Senhor. Então, José, nesse aspecto, ele foi então um administrador. Aleluia. De tudo que estava sendo confiado a ele. Louvado seja Deus. Para que então entendamos o que significa essa palavra mordomia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas nós vamos focar na mordomia cristã. A mordomia cristã, ela está ligada à administração de tudo que Deus nos concede, mas segundo a sua palavra. Ou seja, é quando nós administramos tudo aquilo que Deus nos concede, aleluia, mas na direção do Senhor, fazendo conforme a vontade do Senhor, aleluia. Então, na mordomia cristã, nós devemos administrar conforme a vontade de Deus. E vamos tomar como um exemplo Esdras, capítulo 7, e os versículos 6 e 18. Vamos então na palavra do Senhor. Esdras 7, versículo 6. Diz assim: Este Esdras subiu da Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, aleluia, que o Senhor, Deus de Israel, tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Nesse versículo que nós lemos, só para que os irmãos entendam o que estava acontecendo, o rei, ele permitiu que Esdras voltasse para Jerusalém para a construção do templo e deu a ele todo o ouro, toda a prata que havia sido retirado de Jerusalém e levado para a Babilônia. Então ele falou: olha, você vai levar todo o ouro e toda a prata, e você vai usar esse ouro e prata para comprar tudo que for necessário para construir o templo. Aleluia. O templo do Senhor. E acontece que no final ele ainda disse, no versículo 18, aleluia, que também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o rei estava dizendo para ele: eu estou confiando a você esse ouro, essa prata, porque eu sei que você vai fazer tudo conforme a vontade de Deus. E eu sei que aquilo que sobrar, você também vai dar um uso correto, conforme a vontade de Deus. Então isso, mordomia cristã, é quando nós administramos conforme a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estudaremos na mordomia cristã os bens espirituais, aleluia, e os bens materiais que o Criador nos delegou, que o Criador nos confiou. O que é bens espirituais? Bens espirituais são aqueles recursos e os meios que Deus confiou à sua igreja, ao seu povo. Isso é chamado de bens espirituais. E bens materiais, louvado seja Deus. Bens materiais são os recursos naturais e os recursos sociais que nós desfrutamos neste mundo. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, vamos então à leitura da palavra de Deus. Glórias a Deus. Diz assim: riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, aleluia, e a tudo dar força. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aqui Davi estava reconhecendo, aleluia, glórias a Deus, que tudo vem do Senhor. Nessa passagem que nós lemos, ele estava convocando todo o povo para a construção do templo. Aleluia. E o povo contribuiu com alegria, aleluia, para a construção do templo. E nesse versículo que nós lemos, ele reconheceu que toda a riqueza, toda a glória vem do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. No versículo 14 ele ainda completa assim: tudo vem de ti, aleluia, e da tua mão te damos, aleluia.
Ele estava dizendo, tudo isso que o Senhor nos permitiu contribuir, na verdade veio de Ti. Louvado seja Deus. Então nós somos apenas administradores. Nós temos apenas o direito de usufruto, né? Aleluia. Nós temos apenas o direito de posse, aleluia, das coisas que existem nessa terra. Mas Deus é o dono de tudo. Ele apenas nos dá o direito de posse enquanto nós estivermos neste mundo. Aleluia. Glórias seja dado ao nome do Senhor. Então nós somos mordomos de Deus. Tudo pertence a Ele. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos abordar então agora a questão das finanças, né? O cristão e as finanças. Aleluia. Então, na mordomia dos bens materiais, o cristão ele tem que trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência financeira. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós temos que pautar, aleluia, a nossa vida na honestidade, porque nós somos servos do Senhor. Aleluia. Então, se alguém te der uma oportunidade de você ganhar dinheiro, mas isso não for lícito, você não aceite. Louvado seja Deus. Se o teu patrão, lá no teu trabalho, mandar você fazer alguma coisa que é contra a lei, você não aceite. Ah, mas ele vai me mandar embora. Não tem problema. Deus vai abrir uma porta para que você trabalhe honestamente e fazendo aquilo que agrada a Ele. O nosso compromisso, primeiro, é de honrar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E amados, Deus, Ele não demoniza a riqueza. E Ele não diviniza a pobreza. O que quer dizer isso? Aleluia. A riqueza não é coisa do demônio. Aleluia. Glória a Deus. E muito menos a pobreza é algo divino. Não é isso. Tanto a riqueza como a pobreza são situações, condições, aleluia, que nós passamos, aleluia, nesta terra. Mas isso não significa que a pessoa rica é uma pessoa má. E nem que uma pessoa pobre é uma pessoa boa. Louvado seja Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que foram muito prósperos, muito ricos, aleluia, e que foram grandemente servos do Senhor, aleluia. Deus os abençoou e eles permaneceram fiéis a Deus. Louvado seja Deus. Como é o caso de Abraão, como é o caso de Davi, como é o caso de Salomão e muitos outros que foram abençoados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 13 e versículo 7, vamos na palavra do Senhor, diz assim: há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos que não é ser rico ou ser pobre que faz a diferença na vida do ser humano. O que faz a diferença na vida do ser humano é ser fiel a Deus, seja na riqueza ou seja na pobreza, seja no muito ou seja no pouco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. E o cristão ele também deve ser consciente ao administrar os bens e recursos que Deus lhe concede. Louvado seja Deus. Grande é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque o mordomo fiel, ele sabe praticar a economia na administração dos bens e dos recursos que Deus lhe concedeu. Então nós temos que usar de forma consciente os recursos que Deus nos dá. Louvado seja Deus. Vamos em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Aleluia. Jesus então falando, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que nós precisamos então ter o cuidado de administrar aquilo que nos é concedido. Nesse exemplo que ele deu, ele estava dizendo então que qual daqueles que estavam ali ouvindo, aleluia, no primeiro se assentava para saber se aquilo que ele iria começar, ele teria recursos para terminar. Louvado seja Deus. Conosco nos dias de hoje também é assim. Nós temos que ter o controle das nossas
finanças. Nós não podemos gastar, aleluia, mais do que nós ganhamos. Não podemos gastar aquilo que Deus nos concede dissolutamente, assim como fez aquele filho pródigo, né? Gastar de forma irresponsável. Não, nós temos que parar e fazer um planejamento. Quanto é que eu recebo? Eu recebo X. Então, qual será a minha despesa? Coloca num papel tudo aquilo que você tem de despesas. Se não der, você tem que economizar em alguma área, para que aquilo que você recebe seja suficiente para assumir os seus compromissos. Isso é administrar de forma responsável, aleluia, aquilo que Deus lhe confiou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Continuando falando sobre o cristão e as riquezas, a Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro, aleluia. Ou seja, é uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. Então a avareza, ela é condenada por Deus. Vamos, aleluia, glórias a Deus, em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, ele disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus estava falando que nós temos que nos acautelar da avareza. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa parábola onde Jesus falou dessa forma, ele estava falando sobre um homem que tinha muitas riquezas e ele só se preocupava com isso, em juntar riquezas. Chegou um momento em que ele tinha tanto que não cabia mais no seu celeiro. Então ele disse: eu vou fazer um outro celeiro para guardar o restante. Louvado seja Deus. E ele se alegrava nele mesmo, aleluia, dizendo, aleluia, a sua alma, aleluia, folga, descansa, come e bebe. Louvado seja Deus, aleluia. Porque ele tinha o suficiente para viver muitos anos. Mas Deus disse a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Assim é aquele que junta para si tesouros nesta terra, mas não é rico para com Deus. Nós temos que nos preocupar em juntar o nosso tesouro no céu, porque lá a traça não rouba, a traça não destrói, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Louvado seja Deus. E nós temos que nos preocupar então primeiramente com as coisas do Senhor, com o reino de Deus, porque as outras coisas Ele sabe que nós necessitamos. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele nos provê. Santo é o Senhor. Aleluia. E nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. Vamos em 1 Timóteo, no capítulo 6, e os versículos 9 e 10. Aleluia. Onde Paulo diz para Timóteo, louvado seja Deus: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Então Paulo estava aconselhando, aleluia, glória a Deus, Timóteo, para que ele desse essa orientação, aleluia, para todos aqueles a que ele estava dirigindo a palavra de Deus, para que eles não tivessem idolatria ao dinheiro, porque essa é a raiz de toda espécie de males. Aleluia. Como nós já dissemos, os bens eles são dados para nós como usufruto, não por merecimento, mas pela bondade de Deus, e aleluia, e pelo desejo de Deus que a nossa existência seja agradável sobre esta terra. Mas nós temos que estar com os nossos olhos focados nessas coisas. Nós temos que estar com os nossos olhos focados no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos falar também sobre a contribuição para a igreja.
Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Porque na igreja há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão da obra do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja ela tem obras sociais, aleluia. Então você pode contribuir com alimentos, com cesta básica. Louvado seja Deus. A igreja pode estar precisando de equipamentos, pode estar precisando de coisas que tornem o culto de forma mais agradável. Se você tiver condições, você pode também ajudar nesse sentido. Louvado seja Deus. Tem várias formas de você contribuir com a igreja, mas principalmente a sua contribuição, ela deve ser através dos dízimos e das ofertas. Louvado seja Deus. Das ofertas voluntárias. Esse tem que ser um compromisso nosso como cristãos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Malaquias 3:10, um versículo muito conhecido. Louvado seja Deus. Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim. Aleluia. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolher-lhes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha então a promessa que Deus está fazendo para nós, que somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Ele diz que nós podemos fazer prova dele. É a única parte na palavra de Deus na Bíblia que o Senhor nos permite fazer prova dele. É quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz que por nossa causa Ele vai repreender o devorador, o migrador, tudo aquilo que está fazendo com que o nosso dinheiro seja mal utilizado, ou seja gasto em coisas que a gente não gostaria de gastar. Aleluia, Ele vai repreender, porque nós estamos sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Lá em Provérbios, acho que eu já comentei, no versículo 29:14, Davi ele fala isso. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Porque tudo vem de ti. E nós estamos dando porque o Senhor já nos concedeu. Davi estava reconhecendo que tudo vem de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele estava permitindo então que eles contribuíssem, porque eles já tinham recebido. Então quando nós estamos contribuindo, na verdade não é porque nós queremos receber, não, é porque nós já recebemos. E somos gratos a Deus pela sua misericórdia e graça sobre nós. Amém? Então seja fiel nos dízimos e nas ofertas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E também vamos falar agora sobre a mordomia do culto ao Senhor. Vamos falar agora sobre a mordomia dos bens espirituais. Começando então pela mordomia do culto ao Senhor. Nós somos membros do corpo de Cristo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 27. Aleluia, glórias a Deus. Que diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor, onde nós somos os membros e Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Como está também em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Ele é a cabeça e Ele é o Salvador do corpo. Aleluia. Então por isso nós precisamos estar unidos como um só corpo. Aleluia. Como está também em Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Vamos à palavra de Deus. Aleluia. Que fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Aleluia. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Então nós temos que estar unidos como uma igreja, como um corpo. Aleluia. Louvado seja Deus. Nesses versículos que nós lemos de Atos, nós vemos que
havia essa união, louvado seja Deus, entre o povo de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E por causa dessa união, aleluia, o povo vendo essa união entre eles, aleluia, eles também queriam participar, e o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Então a nossa união, ela serve de inspiração para o mundo, para que eles também queiram participar do corpo de Cristo. Então, amados, não deixemos de nos congregar, não deixemos de congregar-nos, como está em Hebreus 10, 25. Oh, glórias a Deus, que diz assim: não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, o dia da vinda do Senhor se aproxima. Então nós temos que estar unidos como um corpo, louvado seja Deus, exortando-nos uns aos outros, ou seja, animando uns aos outros, louvado seja Deus. Isso também é algo que nós temos que fazer. Se você vê que um irmão, uma irmã está fraca na fé, não está participando dos cultos, aleluia, entre em contato com ele, fala: você está bem? Eu posso te ajudar em algo? Eu posso te ajudar em oração? Está tudo bem com você? Está tudo bem na sua casa? Mostra que você se importa, que você se preocupa com aquela vida que não está participando dos cultos. Isso é união do corpo de Cristo. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Outro tópico, né? Fala sobre a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Então todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo, aleluia, estudando em profundidade, realçando o seu inestimável e infinito valor. Aleluia. Como está em Salmo 119, 11. Vamos então à leitura da palavra de Deus, onde diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi falou essas palavras, aleluia, glória a Deus, que ele estava guardando a palavra de Deus em seu coração, para que ele não pecasse contra o Senhor. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Conhecendo a sua palavra, aleluia. E se eu conhecer a sua palavra, eu vou guardar ela no meu coração e vou fazer com que eu não venha pecar contra o Senhor. Louvado seja Deus. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, o que se espera é que na liturgia do culto, a palavra ela tenha primazia. A palavra de Deus tenha primazia. Aleluia. No culto ao Senhor. Como está em Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. Oh, Deus de poder e glórias. Que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir. Louvado seja Deus. E o ouvir pela palavra de Deus. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. A fé ela vem pelo ouvir. Aleluia. Quando a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, a sua fé ela é aumentada. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 4, versículo 12, aleluia, diz também, aleluia, glória a Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Oh, glórias a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus ela é poderosa. Aleluia, glória a Deus. Ela penetra no nosso íntimo, aleluia. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, glória a Deus. Por isso que a palavra, ela transforma vidas. E ela precisa ter primazia no culto ao Senhor. Oh, glórias a Deus. Falando agora então sobre a mordomia no uso dos dons espirituais. Glória a Deus, aleluia. Os dons espirituais, eles são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. 1 Coríntios 12, 7. Louvado seja Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus? Glória a Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja Deus. Então, aleluia, nós vemos que a manifestação do Espírito, aleluia, os dons espirituais, eles são dados
para aquilo que é útil para a obra de Deus, aquilo que é útil para a igreja do Senhor, para dar unção e poder à igreja do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! E os dons espirituais, então, eles confirmam a pregação da palavra. Louvado seja Deus! Dando poder e unção, eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 24 e 25. No 24 diz: pois, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Aleluia, glória a Deus. Tornar-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Está dizendo então que quando chegar alguém no culto e ver, aleluia, a manifestação do Espírito de Deus ali na palavra, aquela pessoa vai ser convencida. Louvado seja Deus. Para que os irmãos entendam, eu vou colocar esses mesmos versículos, 14 e 25, na tradução dos dias de hoje. De uma forma, então, que os irmãos vão compreender melhor. Aleluia. Vamos, então, esse mesmo versículo, 1 Coríntios 14, 24, diz: mas, se todos estiverem anunciando mensagens de Deus, e entrar ali um descrente, ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo, aleluia, e vai se convencer do seu pecado, aleluia, glórias a Deus, e ele será julgado pelo que ouvir, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e os seus pensamentos secretos serão revelados, e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Oh, glória a Deus! Então aquela manifestação do Espírito vai convencer aquela pessoa que tudo aquilo que está sendo falado está vindo da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Santo é o Senhor. Vamos seguir? Então, o resumo dessa introdução que nós fizemos diz que nós somos mordomos dos bens materiais e espirituais, concedidos por Deus para a sua igreja. Louvado seja Deus. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 1. Vamos à leitura da palavra de Deus. Aleluia. Que diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia. Então nós somos ministros de Cristo e despenseiros, mordomos, administradores, aleluia, dos mistérios de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amados, então se nós realizarmos essa nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão por tudo aquilo que Ele já nos deu, aleluia, nós seremos recompensados pelo Senhor. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Então que nós usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, igreja?